Hoje nós vamos conversar sobre a bronquiolite. Eu sou o Dr. Marlos Paca, neonatologista, e vou explicar de uma forma bem simples tudo o que as futuras mamães precisam saber sobre esse assunto. Então, fica até o final do vídeo para entender de uma vez por todas sobre essa doença tão preocupante. Mas então, o que é a bronquiolite? Qual é a definição? Então, qualquer coisa que termine com "ite" na medicina se trata de uma inflamação. Por exemplo, a amidalite é a inflamação da garganta, otite é a inflamação dos ouvidos, bronquite é a inflamação dos brônquios e a bronquiolite é a inflamação dos bronquíolos, que são a última parte da árvore respiratória antes de chegar nos alvéolos, ou seja, é a parte mais fininha que existe nos brônquios. E quando nós falamos em bronquiolite do recém-nascido, nós estamos falando normalmente do tão temido vírus sincicial respiratório. Não é só ele que causa essa inflamação. Vários vírus respiratórios podem causar a bronquiolite, mas o grande vilão dessa história que nós gostamos de falar é o vírus sincicial respiratório, o VSR. E como que ocorre a transmissão? Como que um bebezinho sadio pega esse vírus sincicial respiratório? A transmissão, assim como foi na Covid e acontece com todos os vírus respiratórios, é uma transmissão que nós chamamos por gotícula, ou seja, a pessoa doente precisa estar perto do bebê. Ela precisa estar perto e falar, tossir, espirrar, beijar o bebê ou simplesmente tocar com uma mão contaminada, que já é suficiente para transmitir o vírus para o bebezinho. E aqui vale um parêntese. Quando nós temos infecções por bactérias, nós usamos os antibióticos. Mas, infelizmente, para alguns vírus, como o vírus sincicial respiratório, nós não temos um tratamento específico para eliminar o vírus. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente dar medida de suporte, tratar os sintomas e monitorar esse bebê enquanto o vírus cumpre o seu curso natural, que normalmente dura em torno de 14 dias. E esse é o grande problema e o grande desafio. E outra coisa muito importante é que existe uma época do ano em que ocorre o aumento dessas infecções. Todo ano, na mesma época, perto do inverno, ocorre o surto de vírus sincicial respiratório. E milhares de crianças vão pegar esse vírus. Na verdade, o surto atinge todo mundo, crianças maiores e adultos, mas eles vão ter um quadro um pouco mais leve, que parece uma gripe, e vão passar por essa virose. O grande problema é com os idosos e com os bebezinhos recém-nascidos. E imagine, num bebê recém-nascido, o tamanho de cada bronquíolo seria equivalente à ponta de um lápis. Então, qualquer inflamação vai conseguir obstruir a saída de ar de uma forma muito mais severa do que em pacientes maiores, e por isso é tão perigoso. Mas muitas mães que nunca passaram por isso, nunca tiveram contato com a bronquiolite, acreditam que é só uma virose, que é mais uma daquelas situações que o bebê fica com um pouco de tosse, o nariz escorrendo, e com o passar dos dias a situação vai se resolver. E esse é o maior erro. A bronquiolite, ela mata bebês recém-nascidos. Então, as mães deveriam ficar desesperadas para o bebê não ter bronquiolite. Pode acontecer uma infecção simples, que mesmo assim já vai ser muito difícil a situação em casa, com um bebê cheio de secreção, dificuldade para respirar, dificuldade para amamentar. Mas esse bebê pode evoluir com uma forma grave, ele pode precisar ser internado, entubado e infelizmente ele pode morrer. O meu último bebezinho tinha 14 dias de vida. Então você imagina a situação. A família está em casa, bebezinho com 2 semanas de vida, está indo tudo bem e de repente ele está na emergência, a família é informada de que ele está grave, vai ser entubado, vai ser levado para a UTI neonatal. E normalmente é só nesse momento que os pais entendem a gravidade da situação, que cai a ficha efetivamente, que eles entendem que existe um risco grande deles não levarem o bebê de volta para casa. E vocês imaginam, um bebê de 14 dias de vida, ele não sai de casa, ele não vai para a rua,
e o vírus não chega voando pela janela e ataca o bebê e causa bronquiolite. Foi alguém que teve contato com esse bebê que transmitiu. Em alguns casos, muito comum é a criança maior em casa, o irmãozinho maior que já frequenta a creche. Pode acontecer dos visitantes trazerem, ou os avós estarem com aquela rinite que não melhora nunca, né? E pode acontecer dos pais estarem com um quadro de resfriado. Nesse caso foi ainda pior. Esse bebê de 14 dias, a mãe que estava com quadro de resfriado e acabou passando para o bebê. Então vocês imaginam, além da culpa que ela está sentindo, do medo de como o bebê vai evoluir, se acontecer alguma coisa errada, ela não vai se perdoar sabendo que foi ela que passou para o bebê um vírus que poderia ter sido evitado. E como eu falei, todo ano essa história se repete na mesma época. E eu não quero que vocês passem por essa situação. Então aqui vem a boa notícia. Chegou finalmente a vacina para o vírus essencial respiratório, que é uma vacina que ela é realizada nas gestantes durante a gestação e ela protege os bebês nos primeiros 3 meses de vida em até 80% dos casos de infecção grave. Então, é lógico que os obstetras vão indicar essa vacina e eu indico para todo mundo que puder fazer. Mas, infelizmente, como essa vacina ainda está sendo oferecida apenas na rede particular e custa em torno de R$ 1.500 pela pesquisa que eu fiz, pelo menos hoje enquanto eu estou gravando esse vídeo, a realidade é que, infelizmente, a maior parte das gestantes não vai poder fazer essa vacina. É o preço de um salário mínimo. Então, enquanto essa vacina não for disponibilizada no Sistema Único de Saúde de forma ampla, a realidade é que a gente vai conseguir proteger indivíduos especificamente, os bebês das mães que tomaram essa vacina. Mas nós ainda não vamos ver um impacto de saúde pública que realmente faça diferença na vida dos bebezinhos menores enquanto essa vacina não estiver disponível. Ou seja, ano que vem nós teremos de novo surto, estaremos falando pelas mesmas coisas e novas mamães vão estar passando por essa situação desesperadora. Então, independente se você vai ou não conseguir fazer a vacina, as medidas de cuidado, de proteção para o bebê precisam ser mantidas. A gente vai evitar visitas, todo mundo vai lavar a mão e passar álcool gel antes de encostar no bebê. Se qualquer pessoa em casa tiver um sintoma respiratório, esses cuidados vão ser redobrados, principalmente as crianças maiores, os irmãos mais velhos, que ficam passando o braço no nariz e na boca o tempo todo. E se a mãe ou o pai tiverem sintomas respiratórios, a mãe principalmente, ela vai usar máscara para entrar em contato com esse bebê. A gente precisa proteger esse bebê. Então, ela vai trocar a fralda, ela vai amamentar, ela vai fazer todo o manuseio desse bebê com o uso de máscara. Porque assim a gente vai conseguir reduzir ao máximo a chance desse bebê se infectar. Então pode ter certeza que agora, entendendo a gravidade da bronquiolite e sabendo como agir, como prevenir, vocês vão estar muito mais tranquilos e vão reduzir ao máximo a chance do bebezinho ter essa doença tão desafiadora e que na maior parte das vezes poderia sim ter sido evitado pelos cuidados dos pais.